Olá, seja muito bem-vindo. Essa noite, gente, essa live de hoje vai ser uma live muito especial. A expectativa de todo mundo tá bem grande, né? É interessante como o tema sexo, ele mobiliza todo mundo. Bom, ele ganhou disparada, né, na votação de qual tema a gente conversaria. E eu já esperava por isso, porque é sempre assim, né? Mas fiquei impressionada com o movimento de um montão de pessoas pedindo detalhes, pedindo para eu incluir informações, e eu preparei aqui realmente um momento especial para gente. Eu acredito que, inclusive, nós vamos precisar de mais uma noite para trabalhar esse tema. Mas, se for necessário, a gente faz. Boa noite, Débora. Tá? Sendo necessário, a gente segue aprofundando. Inclusive, eu escolhi um nome muito especial para a nossa série de lives que acontece toda terça-feira. O nome é Desvendando o Inconsciente. O que vocês acham? Realmente, Desvendando o Inconsciente não fala do que a gente tem produzido aqui? Boa noite, Nádia. É exatamente para isso que nós estamos aqui toda terça-feira, às 19h30. Meu objetivo com você é te levar informações para que você aprenda a desvendar os mistérios do seu inconsciente. Já que o inconsciente é 90% daquilo que te move. 90% da sua força é totalmente inconsciente, ok? Se fosse consciente, você já teria mudado totalmente a sua vida. E é sobre isso que nós vamos continuar falando, sempre às terças-feiras, 19h30. Boa noite, Carolina, boa noite, Eduardo, que bom vocês aqui. Bom, então vamos lá, gente, vamos falar, e aí eu vou dar um momento também para as perguntas e respostas. É claro que eu vou começar abordando sempre o essencial de cada tema. Então eu vou fazer uma introdução da questão do sexo nas nossas vidas, tá bom? E depois vocês vão ter uma oportunidade de perguntar. Que bom, Patrícia, eu amo gente nova, seja muito bem-vinda, Graciele também. Então vamos lá, pessoal, eu vejo todos vocês. Eu nem sempre consigo falar com todo mundo, tá? Mas ao final eu vou lá, vejo as dúvidas. Se eu não conseguir responder aqui, eu registro para ser mais conteúdo para eu continuar distribuindo para vocês. Então hoje eu quero reforçar que nós temos a página do Telegram, que eu estou preparando uma linha editorial para vocês terem conteúdo exclusivo. Então quem não está lá precisa entrar, tá? No YouTube nós temos as lives que são produzidas aqui e também conteúdos originais com mais profundidade. Então são 2 canais de comunicação, além do Insta e do Facebook, que vocês precisam participar, porque eu ando muito inspirada e quero contar que a gente tem muita coisa nova vindo, tá? Eu tô agora em São José dos Campos, devo ficar aqui os próximos 30 dias e totalmente dedicada a gerar conteúdo para vocês, de valor, tá bom? Bom, eu tô entusiasmada porque esse tema, sexo, é um dos temas mais importantes, mais relevantes para a vida de todos nós. Para a sua vida, sem dúvida, é um dos temas que você precisa tratar como prioridade. Mirela, como assim? O sexo tem tanta relevância assim? Claro, gente. Você veio de um encontro sexual. A sua vida, ela foi gerada num encontro. A sua vida, ela foi gerada por um encontro sexual. Então, o sexo é a principal força que mantém e promove vida. E quando a gente aprende isso verdadeiramente no sentimento e não no entendimento, quando a gente realiza essa entrega sexual, quando a gente realmente consegue se entregar para os nossos parceiros,
a vida ela toma uma outra força, por um simples motivo. O sexo também é um recurso de descanso, é um recurso de alívio, é um recurso de promoção de vida. Porque quando esse encontro acontece, então a gente pode sim se dedicar de maneira diferente uns aos outros. Mas bom, vamos lá, vamos entender primeiro o que faz um homem e uma mulher se encontrarem. O Rodrigo está perguntando aqui sobre o Telegram, gente. Temos Telegram sim, tá? Tá lá, Mirela Neri Psicóloga, é só você procurar. Eu também vou colocar o link no Stories depois da live, tá? E antes de aprofundar no conteúdo, eu também já quero convocar vocês que gostam, que acham importante, que têm aprendido com as minhas lives. Eu convoco vocês a me ajudarem, a distribuir, a convidar, a chamar gente, tá bom? Porque para mim é muito importante que eu consiga não transformar apenas a sua vida, mas a de todas aquelas pessoas que precisam. E eu tenho certeza que você conhece muita gente que também precisa estar aprendendo o que você está aprendendo hoje. Se uma das coisas, o meu compromisso com você é que, de fato, tudo que você vai receber, do que eu te entrego, você vai estar sempre numa sala de aula aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Como a relação acontece, ok? O que de fato faz com que um homem busque uma mulher e uma mulher busque um homem, ok? Gente, eu vou olhar ali do lado, porque eu fiz um roteiro, porque eu falo tanto, eu fico tão entusiasmada, que às vezes eu nem tenho tempo para abrir para perguntas e respostas. Então, o roteiro me ajuda a conseguir dar esse espaço para vocês, tá? E ser bem precisa naquilo que vocês precisam. Então, vamos lá. Como a relação acontece? O homem, ele busca na mulher aquilo que falta a ele. Quando um homem vai de encontro a uma mulher, ele não está buscando aquilo que ele já tem. E aqui eu vou lembrar você que eu sempre falo de inconsciente, tá? Quando um homem busca uma mulher, ele está em busca daquilo que ele não tem, que é o feminino. Quando uma mulher busca inconscientemente um homem, ela não busca aquilo que ela já tem. Ela busca exatamente aquilo que ela não tem, aquilo que falta a ela, que é o masculino. Então, qual é a ordem? Nós sempre falamos sobre ordem. É a ordem que promove todas as relações e não o amor. Por isso que muitas vezes as pessoas se separam. Elas não se separam por falta de amor. Elas se separam por falta de ordem. Então, qual é a ordem que preserva um relacionamento de casal? No quesito sexual. Que o homem se mantenha como homem e se desenvolva na sua força masculina. E que a mulher permaneça como mulher e se desenvolva na sua força feminina. Então, qual é a desordem? A desordem é quando o homem desenvolve nele o feminino e a mulher desenvolve nela o masculino. Quando o homem, então, passa a desenvolver o feminino e a mulher passa a desenvolver o masculino, então, o ponto essencial desse encontro, ele fica comprometido. E qual é? A atração. A atração sexual é um ponto fundamental que liga o casal, que faz com que um encontre o outro. Quando a gente tem clareza dessa importância, quando a gente sabe internamente que uma vida sexual ativa promove vida, nos dá força, nos dá coragem, esperança, né? Nos coloca num foco para o futuro, aumenta a nossa capacidade de sonhar, de desejar, né, gente? Isso é tão interessante que inclusive a pele, o cabelo,
tudo na nossa vida tem um efeito diferente quando a gente consegue realizar a entrega sexual. Mas o que tem acontecido é que muitas vezes é muito importante e comum que vocês entendam que as pessoas estão cada vez mais se perdendo da essência. A mulher se perdendo do feminino e o homem se perdendo do masculino. Justamente porque a gente tem aquela fantasia, tá? De que a gente não precisa de homem e por isso a gente tem se esforçado cada vez mais para não precisar deles. Só que em essência, aqui nada muda, porque a força que vem do homem, a mulher não tem. E a força que vem da mulher, o homem não tem. Então, eu vou explicar isso de uma maneira mais clara para vocês. Vamos pensar assim, qual é a força que conduz um homem na vida? O homem, ele é conduzido pela força que vem do macho. O macho, ele é uma força que não está no controle do homem. Então, vamos lá, gente, me acompanha aqui. O homem é só um papel. A força que está por trás desse papel é a força do macho, que é gerada pela força da natureza, tá bom? Então, a força do macho atua no homem, atua no leão, atua no boi, não é assim? Atua em todo ser vivo, masculino. E a força que atua na mulher, vão me acompanhando, porque isso é muito profundo. A força que atua na mulher é a força da fêmea. A fêmea que atua na leoa, na vaca, na galinha, na formiga, em todo ser vivo. No nosso caso, ser humano, mulher, gente, é só um papel. E o homem e a mulher, eles têm vivenciado esses papéis de maneiras diferentes, de geração para geração. Tá bom? Só que a força na essência é a mesma. Isso não muda, isso não altera. Isso quer dizer o quê? Que para nós, seres humanos, o que nos difere dos animais é que nós pensamos, e quanto mais a gente pensa, mais distante da nossa essência a gente fica. Mas a nossa essência é precisar desse encontro para se sentir forte na promoção da vida. Mas como nós pensamos, então nós não reagimos à força do macho e da fêmea. Mas em essência é essa força que nos move. É essa força que nos conduz. Ok? Até aqui vocês estão me acompanhando, né? Agora, o que a gente precisa entender de essencial na relação de casal? Nós temos dois pontos diferentes, distintos e complementares. Um ponto, gente, é a conexão. A conexão é essa capacidade de estar com o outro e entender o outro naquilo que tem a ver com os seus valores, os seus princípios, os seus projetos. É você estar com uma pessoa que ela está alinhada com aquilo que você busca para realizar a sua vida. Compreende? Tá? Então, conexão é isso, é você encontrar alguém, é você estar com alguém e é como se essa pessoa, ela falasse a mesma língua que você. Você se sente confortável com ela se sente confortável com você e o encontro de vocês promove vida. E por isso é bom estar com essa pessoa. Isso é conexão. Por isso é bom desejar, querer continuar a vida com essa pessoa. Isso é estar conectado. Outro ponto essencial é o tesão. É a atração. É o desejo sexual pelo parceiro, pela parceira.
que é simplesmente a vontade de encontrar, é se entregar, é o desejo físico de estar com o outro. Conexão e tesão, gente, são duas coisas distintas, mas complementares. Mas entenda uma coisa, nem sempre o tesão gera conexão. E nem sempre a conexão, ok? Gera o tesão. E isso precisa ficar bem claro. E é muito comum que as pessoas me perguntem assim: Mirela, se tem conexão e não há tesão, a relação sobrevive? Se há tesão sem conexão, é possível manter essa relação? É sempre um desafio quando falta uma das duas partes. E o que você precisa ter consciência é que você pode sim aprender a desenvolver tanto a conexão quanto o tesão. A conexão talvez seja uma das tarefas mais desafiantes, porque quando não se tem valores, princípios e objetivos de vida em comum, é muito difícil que um adulto aprenda isso depois, né? Por exemplo, se os princípios forem diferentes e os valores, isso traz muito desgaste para a relação. Agora, a questão da atração sexual, é muito possível que o casal aprenda sim a se entregar, que o casal aprenda sim a viver a vida sexual de uma maneira comprometida um com o outro. Mas existem alguns fatores que dificultam isso e eu vou falar um pouquinho agora para vocês, tá? Então, eu só quero que vocês sintam como é que fica, então, uma mulher quando o homem dela desenvolve o feminino. Ou como é que fica um homem quando a mulher dele passa a desenvolver nela o masculino. Que tanto o desejo, a atração deve ser mantida. Aqui, gente, eu acho que conexão é um ponto muito importante para a gente abordar. Mas o meu compromisso com vocês era para falar de sexo. Então, a parte tesão hoje vai ter uma prioridade aqui para gente, tá? Depois a gente pode falar mais sobre conexão. Mas eu acredito que esse é o nosso principal desafio, porque frequentemente também a gente já escolhe uma pessoa com quem a gente tem uma conexão. O que a gente precisa tomar muito cuidado é para que essa conexão ela não aconteça de uma maneira fraternal. Porque um relacionamento de casal pautado só na conexão, ele acaba ficando muito fraternal. E até para aquela pessoa que não gosta muito de sexo, quando isso acontece, a parte sexual fica comprometida e isso acaba virando um peso, gerando uma dor, tá bom? Bom, então outra coisa que eu quero pontuar para vocês, já que eu disse que a força que move um homem vem do macho e a força que move uma mulher vem da fêmea, se a gente não parasse tanto para pensar e tentar controlar essa força, seria meio que instintivo e natural que esse encontro acontecesse de uma maneira mais livre e a entrega fosse mais possível. Só que como a gente pensa de novo e pensa mais uma vez, eu já disse para você que o pensamento é um dos maiores perigos que a gente pode enfrentar na vida. Muitas vezes esses pensamentos eles criam bloqueios muito sérios, tá? Por quê? Porque ao invés de você estar conectado com o seu corpo durante a prática sexual e sentir o toque e perceber o estímulo e ir se soltando para que esse corpo encontre um lugar de conforto no corpo do outro, né? Para que você aprenda sobre o seu corpo e o corpo do outro. Muitas vezes essa ideia de perfeição, de esse monte de coisa que a gente cria na vida aqui, nos impede de fazer isso. Então, quando a gente começa a prática sexual, na maioria das vezes a gente faz isso mais com a mente do que com o coração. Muito mais medindo o nosso próprio desempenho do que aprendendo sobre você mesmo e também sobre o outro.
né? E aí eu quero reforçar, gente, que homem e mulher, eles são completamente diferentes. Começando pela estrutura física, né? O órgão sexual masculino, ele é para fora, né? Um membro projetado para fora. O órgão sexual feminino é um membro projetado para dentro. A textura dos dois é completamente diferente um do outro. A maneira de sentir prazer, então, nem se fale. Geralmente, o homem sente prazer com estímulos mais rápidos. A mulher, ela sente prazer com estímulos mais lentos. Vocês me compreendem? Então, para isso, é necessário que haja uma sintonia e uma disposição nesse encontro, para que esse encontro não seja apenas uma descarga, né, de prazer, mas que seja realmente uma oportunidade de crescimento para esse casal. Então, é muito importante que a mulher se comprometa a aprender sobre si e que ela também tenha o desejo de descobrir o parceiro. Mas o que acontece, gente, eu sou da geração, eu tô com 44, vou fazer 45 em agosto, né? Então vou dizer que as pessoas mais ou menos, é a geração que está aqui comigo hoje na live, né? Eu quero dizer para vocês que, então, na nossa geração, por exemplo, as mulheres não aprenderam sobre entrega, não aprenderam sobre intimidade sexual. Nós aprendemos a não fazer, a não deixar, que se o homem tocar em você, ele não vai te valorizar. Então nós criamos muitos conflitos, né? E a mulher de hoje, as adolescentes, elas já estão partindo do princípio que tem que fazer o contrário. Então a entrega, ela está acontecendo mesmo quando não há conexão. E isso é muito sério, porque muitas vezes quando uma mulher se entrega sem conexão, observe o que acontece. Isso tem um efeito na alma dela muito grande, né? Então a mulher de hoje, ela parte do princípio de que, tudo bem se eu participar do sexo só por sexo, né? Mas isso de alguma forma subtrai algo, tanto da alma do homem quanto da alma da mulher. Tá? Mas quanto mais a gente tem os dois lados tendo essa compreensão, mais a gente vive prejuízos seríssimos, ok? Pessoal, é isso mesmo, hein? Vou fazer 45, né? E sou muito feliz com a minha idade, hein? Porque eu falo assim que o mais importante é a qualidade com que você vive, né? Eu tenho aprendido cada vez mais a viver bem a minha vida. Então, estou muito feliz com tudo isso. Bom, vamos lá. Então, se o homem atual, ele vem da força do macho e a mulher vem da força da fêmea, mesmo que os nossos pensamentos nos confundam, mesmo que a gente crie uma teoria, né, para viver a vida sexual, na essência, o que nós precisamos é sempre a mesma coisa. É a entrega. É a entrega, é essa capacidade de deixar que o outro participe do seu corpo e que você participe do corpo do outro. E que essa seja uma decisão não porque o outro precisa, mas porque você reconhece que isso alimenta a sua vida, ok? E aí, gente, quando a gente pensa nesse encontro, né? Muitas vezes não está claro o que um homem busca numa mulher, além desses pontos que eu já tratei aqui, né? Eu brincava muito assim, eu falava para minha mãe que para mim era muito claro o que uma mulher busca num homem, né? Porque eu sou mulher e a gente sabe, no fundo a gente sabe. Toda mulher busca no homem segurança. E segurança, gente, nada tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com essa postura de estar conectado com essa força do macho. A força do macho que vem da natureza é uma força dotada de coragem e valentia. Valentia de fazer o essencial. Compreende? E toda mulher, ela busca isso no homem, a segurança.
A mulher precisa se sentir segura estando com o homem. Nada mais além de segurança, ok? E aí eu passei um tempo no consultório, esses 20 anos, buscando compreender o que um homem busca numa mulher, né? Em essência. O homem busca na mulher o acolhimento. Essa capacidade da mulher de acolher, de cuidar. Não um cuidado fraternal, nem muito menos um cuidado maternal, mas um cuidado da mulher que recebe esse homem. O próprio corpo do homem e da mulher fala muito disso, né, no encontro sexual. Então, essa capacidade de acolher o homem é o que o homem busca. Então, quando o homem que está fortalecido na sua força masculina encontra uma mulher que está fortalecida na força feminina, eles têm conexão. Então, quando eles se encontram, tá? Né? E trocam aquilo que um falta para o outro, a sensação de completude e de força para gerar a vida. E gerar a vida não só por meio dos filhos, mas no servir, no planejar, no criar. Isso aumenta consideravelmente para os dois, consequentemente para aquela família. Ok? Essa é uma consciência que nós precisamos manter e nos mover em busca dela, tá? Desse aprendizado. Até porque nós trazemos diversos traumas, sobretudo a mulher. Nós somos um povo, e aí é claro, eu estou falando dos brasileiros, onde a mulher vem de uma experiência sexual de agressão. E muitas vezes essa dor, esse medo, essa raiva, essa confusão daquilo que é o papel da mulher e aquilo que é o papel do homem nesse encontro está totalmente comprometido. Não pelas nossas experiências atuais, mas pelos traumas não superados que ainda vivem no nosso corpo, né? Tá, o Roberto fez uma pergunta muito importante. Como fazer para gerar as forças masculinas e femininas? Roberto, na verdade, nós não temos que gerá-las. Elas já estão em nós, tá? O que nós temos que fazer é desenvolvê-las, né? No sentido de ampliá-las, ou de não apagá-las ou substituí-las, que é o que nós fazemos. E isso vem da base, né? Sempre da origem, da essência. Toda a força feminina da mulher vem da mãe dela. Toda a força masculina do homem vem do pai. Como eu faço para tomar posse da minha força feminina? Eu me alegro com a minha mãe e com todas as minhas antepassadas do jeito que elas são. Assim eu posso cada vez mais usar a força feminina que está dentro de mim, que não pertence só a Mirella, mas a todas as gerações que vieram antes e promoveram a minha vida. E tudo aquilo que eu deixo também para gerações seguintes, que vêm depois de mim, né? Eles podem usar e seguir adiante. E para o homem, a mesma coisa. O homem, então, ele se fortalece na força masculina quando ele concorda com o pai dele e se alegra com o pai dele do jeito que o pai dele é. Assim, ele não tem dificuldade de se posicionar na força masculina. E é o que gera segurança para a mulher e atração. Gente, mulher não gosta de homem bonzinho. Mulher gosta de homem que transmite segurança, que transmite força. Compreendem? Hoje os homens estão num esforço muito grande de serem bonzinhos, porque as mulheres atuais estão descontando do homem atual dores que as nossas antepassadas não superaram. Mas esse não é o nosso momento. O nosso momento é que nós temos homens muito gentis e mulheres também muito dispostas a fazer o essencial. Só que nós estamos nos enganando de que um não precisa do outro e a mulher, então, está se esforçando para desenvolver o masculino, o homem se esforçando para desenvolver o feminino. Nós temos tudo exatamente nós precisamos. Nós nunca tivemos tanto recurso na vida como se tem no momento atual e nós estamos usando isso para destruir as nossas famílias.
justamente por essa falta de compreensão e dedicação nesses pontos que eu tô mostrando para vocês, tá? Gente, eu tô vendo que tem muitas perguntas, eu vou verificar cada uma delas, tá? Mas eu vou seguir para manter a profundidade do que está sendo explicado aqui hoje, ok? Bom, e hoje, o que tem sido uma mudança que eu percebo muito grande na vida sexual dos casais? Antigamente se tinha muitas mulheres com dificuldades sexuais, muitas, em função desses traumas que eu expliquei, das dores que a gente trouxe das nossas antepassadas que não foram superadas, nós ainda não aprendemos a resolver isso no nosso corpo, tá? Também de muitas mulheres que não estão dispostas a despedir da sua família de origem, pai, mãe, irmãos, ok? Estão casadas, mas conectadas ainda à família de origem de uma maneira nociva. Com isso, não estão disponíveis para os seus parceiros. E como não estão disponíveis para o seu parceiro, elas não conseguem nem perceber a experiência prazerosa que é o toque no corpo. A pessoa está tão atada, presa nesses traumas ou nesse vínculo nocivo que ainda não se despediu. Gente, quem não se despediu dos pais ainda não cresceu. Quem não deixou pai e mãe ainda, quando eu falo deixou, não é deixar para casar ou mudar de espaço físico, é deixar internamente. Quem ainda não despediu dos pais ainda não cresceu, ainda não se tornou um adulto. Então a prática sexual não é possível na sua plenitude e profundidade. Compreendem? Por isso que muitas mulheres têm dificuldade, inclusive, de gerar a vida. Ok? Bom, então vamos seguir até aqui. Então, antigamente, a gente tinha mais no consultório a presença de mulheres com dificuldades sexuais. E aí os homens hoje, né? E aí os homens iam para pedir ajuda para as companheiras. Hoje, essa situação mudou consideravelmente. Há uma queixa muito forte do desempenho dos homens, né? Os homens com dificuldades sexuais. E a origem disso, nós temos diversos pontos, né? Mas um dos pontos essenciais é justamente porque um homem não encontra mais uma mulher na cama. Mas ele acaba encontrando um outro homem. Eu vou falar uma coisa pesada aqui para vocês, mas é uma coisa que eu uso muito no consultório. Eu falo muito assim para as mulheres. Espera aí, 2 pintos em casa não vai funcionar. Quem vai recolher? Você vai recolher o seu ou o seu marido? Né? Eu falo muito assim, que é para dar um choque mesmo, para a mulher entender quando ela está avançando, quando ela devia, na verdade, esperar que o homem agisse, né? A força feminina, gente, é uma força que recebe, né? Que acolhe, é uma força que entrega, mas não entrega num movimento como o masculino, entendeu? A força masculina, ela é a mais ativa, a força feminina, ela é mais passiva, é uma força que recebe o que vem. É muito diferente do que nós estamos praticando hoje, em essência. E a mulher, hoje, ela está exausta, ela está cansada, justamente porque tem sido difícil para ela praticar essa realidade. Ok? Bom, então, o que a gente precisa saber é que os desafios entre os casais, eles estão aumentando cada vez mais. Né? E aí as pessoas me perguntam muito sobre a homossexualidade. O que a gente precisa compreender, mesmo que o encontro sexual ele aconteça entre 2 homens, observem isso precisa ser sentido no coração. Eu sempre tenho muito cuidado para falar de alguns temas. Por que razão? Porque eu sou sempre muito profunda, muito clara, e hoje está muito difícil que as pessoas estão... tudo que você fala é distorcido, tudo que você fala é julgado, é criticado, e anda tudo muito delicado, né? Mas a gente precisa falar, senão não tem como orientar. Então eu peço que vocês ouçam isso com o coração, né? A homossexualidade, mesmo que um homem tenha desejo por outro homem, a força que conduz os dois é a força do macho. Então, 2 homens, quando têm um encontro sexual, continuam sendo conduzidos pela força do macho.
As mulheres também, quando elas têm um encontro sexual, elas continuam sendo conduzidas pela força da fêmea. Por isso, às vezes, a relação homossexual ela é mais desafiante do que a relação heterossexual. Porque como a força masculina ela é muito ativa, dois homens num relacionamento estão usando a força do macho. Vocês me compreendem? E isso gera muito desafios para as duas partes. E a força feminina, a mesma coisa. Compreendem? Isso traz mais dificuldades, mas é possível sim. E existem dinâmicas inconscientes que favorecem, às vezes, para que um homem tenha atração por outro homem e a mulher também tenha atração por outra mulher, tá? E essa força, existem alguns pontos essenciais que Bert Hellinger vinha mostrando a partir do trabalho dele, que é frequente. E essa é uma dúvida da maioria das pessoas. Eu vou citar alguns pontos aqui, porque eu acredito verdadeiramente que isso é tema para uma live inteira, tá? Mas eu vou dizer porque esse é um ponto essencial para o tema que nós estamos tratando, e se for um ponto relevante, depois a gente faz uma live exclusiva para isso, tá? O que Bert Hellinger vinha mostrando é que muitas vezes é comum uma pessoa assumir a identidade, um homem passa a ter atração por outro homem, ou uma mulher passa a ter atração por outra mulher, em função do movimento inconsciente que acontece naquela família, tá? Por exemplo, um dos pontos que eu percebo, eu vou falar da minha experiência no consultório, tá? Um dos pontos que eu percebi no consultório com muita frequência é quando uma pessoa ela é gerada dentro da barriga da mãe dela, junto com outro bebê, e ela não sabe, ela não soube, esse bebezinho durou pouco tempo e morreu, e ela nasceu sozinha, sem saber da existência, sem saber na cabeça da existência do outro irmão, mas sentindo no corpo essa falta. É comum que a mulher se deprima quando um bebezinho morre dentro dela. Então, o irmão que nasceu tende a adotar a identidade daquela irmã que não nasceu. E aí essa busca da atração pelo outro acontece também em função da ausência. Então é como se essa pessoa que foi gerada nessa dor, ela precisasse representar para o pai e para a mãe, o homem e a mulher. Essa é a maneira que ela tem de suprir a saudade que a mãe sente. Algumas mães, inclusive, começam a tratar o filho como se fosse o substituto realmente, tá? Esse é um dos pontos que pode favorecer a homossexualidade, tá? E nós temos outros pontos. Por exemplo, quando numa família não se respeita a presença masculina e nasce um menino, é muito difícil que ele mantenha essa identidade, em função da dor que é para a família a presença masculina. E aí nós temos outros pontos, tá? Que a gente precisa tratar com mais atenção, cuidado e desmembrar questões por questões para que vocês entendam com profundidade. Mas eu citei isso aqui para a gente entender, porque às vezes as pessoas pensam assim, que o homossexual, a força que move, ela modifica. Não. A força é a masculina, a força é a feminina. E quando um homossexual entende isso, então ele pode viver essa intimidade de uma maneira muito diferente, né? Tudo se torna bem mais leve para que eles possam ter um encontro sexual, né? Porque quando há um encontro das duas forças, ou da força masculina ou da força feminina, então isso exige muito de quem está vivendo essa intimidade, tá? E um dos pontos essenciais que eu quero mencionar para vocês, gente, é que a maneira como o sexo vem sendo vivenciado hoje, ela traz grandes desafios. Como é a principal força e é a força que gera vida e também é a força que mantém vida,
A gente precisa entender, e nós já falamos aqui isso, eu já falei isso aqui para vocês diversas vezes. O aborto é uma das maiores dores que as famílias enfrentam hoje. Inclusive, muitas separações, muitos fracassos profissionais, muito movimento de desistência da vida e de depressão vem de pessoas que foram geradas e que não nasceram. Então, o que eu quero mostrar com isso? Uma seguidora me perguntou essa semana sobre, então, como é que se vivencia o encontro sexual. Porque nas religiões, né, prega que o encontro sexual ele só deve ser vivido depois do casamento. Eu quero reforçar para vocês que sim, as nossas maiores dores, elas estão sendo consequência de uma prática sexual fora, desconectada da nossa essência. Essa falta de respeito com aquilo que nos move e que é grande. A entrega desmedida ou a falta de entrega prejudica, tá? Mas a entrega desmedida e as vidas que são geradas a partir desse encontro e que não tem espaço para continuar desenvolvendo, traz muita dor. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que não existe uma regra. Nada garante que o sexo no casamento vai acontecer de maneira respeitosa, equilibrada e que traz força para o casal. Não é um compromisso verbal que vai garantir isso. O que eu quero convidar vocês é uma reflexão profunda da postura que essa entrega sexual ela é vivenciada, tá? Porque muitas vezes as pessoas estão casadas, mas elas não estão disponíveis. Muitas vezes a mulher e o homem, eles estão casados, eles estão comprometidos num papel religioso e num papel civil, mas não estão entregues uns aos outros, compreendem? Então não existe uma regra, o que é necessário é uma consciência a respeito desses pontos, tá? E é isso que eu quero convidar você. E aí, qual que é a solução, né? O que eu imagino que é necessário para que a gente consiga perceber? Você que é mulher, perceba em você como você vive esse encontro sexual. Como tem muitas dores psíquicas que nós não resolvemos ao longo da vida, por exemplo, a gestação é um movimento que promove vida, mas que põe a mulher muito próxima da morte. Uma mulher, quando ela gesta, ela passa a viver o temor da morte, porque é comum também que ela geste bebês que não sobrevivam. Isso gera muita dor, vocês me compreendem? E como nós não aprendemos a superar essas dores, essa dor permanece na mulher. Permanece na mulher, mantendo ela distante, tá bom? Do seu parceiro. Então a mulher está lá fisicamente, mas não está disponível emocionalmente. E isso hoje também tem acontecido com muita frequência com o homem. Então a primeira coisa que a mulher e o homem precisam perceber é se eles de fato estão disponíveis para o parceiro deles, para se entregar. Se não, precisa aprender a se colocar nesse movimento, tá? E a mulher precisa aprender como o corpo dela funciona. A mulher precisa sair daqui para ficar aqui e se entregar, tá? Então, o que eu sugiro é que cada um aprenda sobre o seu corpo para ensinar o outro. A mulher não sabe como o homem funciona, o homem não sabe como a mulher funciona. Gente, isso precisa ser uma decisão, um compromisso e uma prática diária, tá? Ah, Mirela, mas meu parceiro não consegue manter ereção. Ah, Mirela, mas meu parceiro já não tem o mesmo apetite sexual por mim. Ok, como vocês vão resolver isso juntas? Na maioria das vezes não é possível uma solução por um simples motivo, não há comunicação. A gente entende que a gente tem que fazer pelo outro, mas a gente ainda não compreendeu que nós precisamos disso para as nossas vidas. E é isso que eu quero convidar vocês a perceber a partir de hoje. Gente, nós temos muitas perguntas e eu tenho aqui 15 minutos para responder vocês, tá? Como diminuir a Modesta e a Andréia, né? Que bom vocês aqui.
A Mari também. A pergunta é como diminuir o masculino na mulher e o feminino no homem? Então, eu não tenho que focar em diminuir o masculino em mim. Eu tenho que focar em desenvolver o meu feminino. Entende, gente? Não é indo pelo aspecto negativo. Eu vou diminuir a força masculina na Mirella. Não, a força masculina não é a minha essência. Então eu vou fortalecer a força feminina da Mirella. Então o que eu faço em mim? Gente, eu falo isso com toda propriedade. Eu me fortaleço na minha mãe, na minha avó, nas minhas avós, nas minhas bisavós, na força que vem das mulheres da minha família. Internamente, eu trabalho em mim todos os dias a despedida da minha família de origem. Deixar com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, tudo que pertence a eles, para me colocar cada vez mais disponível para o meu parceiro, tá? Para compreender cada vez mais o que o meu parceiro precisa e o que eu preciso para sustentar a nossa relação. E quando eu falo isso, gente, não é só para mulher casada, é essencialmente para aquelas mulheres que estão solteiras, para aquelas mulheres que buscam um parceiro e que já tentaram algumas relações e que isso não foi possível. A gente exercita essa entrega, inclusive, quando nós estamos solteiras e solteiros, ok? Então, a mulher, ela fortalece o feminino dela na força que está dentro dela, que vem da mãe. Quando eu concordo com a minha mãe, eu concordo comigo, eu me alegro com o que eu tenho, eu aprendo a usar o que eu tenho a favor do outro. O que mais? No mesmo sexo podem ter polaridades diferentes e aí se encaixa. Acho que eu expliquei um pouquinho disso, né? Falando sobre a essência do homem, é sempre a essência que vem do macho, é a força masculina, né? E vice-versa. E eu acho que essa questão do encaixe está relacionado a outros fatores emocionais que não pertencem só àquela pessoa, àquele indivíduo, mas a toda a família. Toda família precisa passar por essa experiência. O que mais? Tá? Como resolver a falta de libido sem ter conhecimento do que ocorreu? Bom, eu acho fundamental a gente trabalhar para ter conhecimento do que aconteceu. Até porque isso não prejudica só a falta de libido. Deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Se essa força, a força do sexo, a força do encontro sexual é a força que gera a vida, quando um homem ou uma mulher perde a libido, me acompanhe, ele não perdeu só o desejo sexual, ele perdeu o desejo de viver, compreende? O desejo de estar na vida, de se relacionar na vida está diminuído para essa pessoa. Então, ir na origem do que causou isso é fundamental, tá? Aqui eu posso orientar vocês, psicoterapia, sobretudo aquelas que fazem intervenção no inconsciente, e claro, essencialmente eu oriento o Movendo-se ao Êxito, que é o programa que eu faço, que eu ofereço, que eu trabalho essas questões, porque essa falta de disponibilidade para o parceiro não é só para o parceiro, é para a vida toda, então é essencial ir na origem do problema, tá? Além disso, a dedicação de aprender a ter mais consciência corporal para sentir o toque do parceiro. E se dedicar a treinar. Né, gente? A massagem tântrica, por exemplo, eu acho um recurso super bacana. Desde que não entre uma terceira pessoa na relação de casal. Tá? Eu acho que se o casal se propõe a aprender um pouco mais sobre massagem, sobre intimidade, é muito bacana, mas que isso não envolva uma terceira pessoa, porque isso pode trazer consequências depois, tá? Mas tem muito curso online, muitos livros que podem trazer dicas, né? Para a mulher aprender mais sobre o corpo dela, o homem aprender mais sobre o corpo dele e depois eles começarem a trocar informações juntos, né? E praticar. Eu acho que essa é uma alternativa interessante.
Nós sempre podemos mudar as nossas crenças fortes e limitantes. É só você primeiro identificá-las e depois se comprometer com elas, tá? Se eu pudesse, eu começaria meu aprendizado no namoro, tá? Ok, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pessoal, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, ainda temos 10 minutos. A minha ex-mulher era viúva e tinha 3 filhos. Ela tinha essa mania de querer fazer o papel do homem e acabava em discussão. Isso é bem importante a gente identificar, gente. Quando a gente encontra uma mulher que está mais... Quando o homem encontra uma mulher que está mais conectada com a força masculina do que a feminina, lamento te informar. Mas na maioria das vezes é porque você está mais conectado com a sua força feminina. Porque um homem, quando está conectado com a força masculina, ele nem suporta por muito tempo uma mulher que esteja conectado diferente, porque é muito atrito, entendeu? Muito atrito, né? Então, o que eu sugiro para essa pessoa que fez esse comentário? Então, você perceba como é que você está com a sua força masculina, né? E procure promovê-la cada dia mais. Se dedique a se aproximar internamente do seu pai, dos seus avós, né? A parte masculina da sua família, para que você consiga, então, encontrar uma parceira mais feminina, né? E assim vocês terem uma relação mais estável. Bom, Carlos, a conexão era desta maneira que minha relação rolou por um bom tempo. Hoje não existe mais para ambos. Gente, esse é um ponto muito importante. Nós descuidamos, né? Nós descuidamos tanto de alimentar a conexão, quanto de alimentar o tesão. Se o casal não se decide e faz essa manutenção diariamente, facilmente o relacionamento acaba. E é por isso que as relações têm terminado, porque as pessoas elas não colocam mais força, energia, dedicação para alimentar e sustentar tanto a conexão quanto o tesão. Essa precisa ser a sua responsabilidade, né? Bom, o que mais, pessoal? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Deixa eu ver aqui. Tá falando sobre exatamente, a perda da libido nunca é só a perda da libido, né? É a perda da força da vida. Ok, Adriano. Ok, aí tá falando e sobre o tema, a palavra é cumplicidade. Isso mesmo, Adriano. E a palavra cumplicidade, ela vem de uma decisão, né? Bert Hellinger fala que decisão é ação. Então, se você decide realmente todos os dias, gente, essa decisão de fazer o seu relacionamento de casal funcionar, ela precisa ser diária. Porque hoje você acorda muito disposta, mas amanhã é um outro dia que é muito difícil. E essa troca exige muito da gente. Então, você precisa acordar todo dia e se decidir de novo. E decidir é agir. Agir é promover uma imagem mais bonita, uma força de vida diferente para aquela pessoa que poderia estar com qualquer outra pessoa no mundo. O seu parceiro, a sua parceira podia estar com qualquer outra pessoa no mundo, mas ele escolheu acordar com você, entendeu? Então, cumplicidade é a palavra, só que ela só é gerada em decisão. As pessoas não se separam por falta de amor, elas se separam por falta de ordem, porque elas não entendem aquilo que gera a força na essência. E aí nós abrimos mão disso. E isso é o que tem comprometido as nossas famílias. E triste é que nós estamos ensinando isso para os nossos filhos e validando como se isso fosse certo. Por exemplo, hoje as mães dizem para as filhas, vocês não precisam de homem. Isso é uma maldição que é lançada sobre as crianças, sobre a geração seguinte, porque isso se torna uma crença limitante que pode ser desfeita, né? Como foi perguntado aqui. Mas o preço que se paga até ter consciência e modificar isso é muito grande, né? Bom, o que mais?
Então aqui nós estamos falando sobre a força que promove vida no encontro sexual. E como seria essa ordem, Cezinha? A ordem é que o homem se mantenha na força masculina, a mulher se mantenha na força feminina, o homem gere para a mulher segurança, a mulher acolha o homem, né? E suporte que ele a conduza, porque as mulheres hoje, gente, elas querem se sentir segura com o homem, mas ela não permite o homem conduzi-la. É estranho isso. Ela não permite o homem conduzi-la. Compreende? E eu não falo nas grandes coisas, eu falo nas pequenas coisas. Compreendem? Então, quando uma mulher permite que um homem a conduza e o homem realmente toma posse disso, então, o casal, entende? Esse vínculo, ele fica inabalável. Mas o que acontece? A mulher quer segurança, mas ela não quer deixar o homem conduzir. Entendeu? O homem quer a mulher disponível para ele, mas ele não está disposto a fazer o essencial por ela. Observem como fica confuso, né? Ok, peraí, mais algumas perguntas. Adriano está falando que o casal fazer elogios é importante. Sim, sobretudo para o homem, né? O homem, ele precisa ser muito confirmado pela mulher. Pensa, gente, o homem foi educado pela mãe, depois ele teve uma babá, a professora da escola era mulher. As principais figuras no início da vida do homem são figuras femininas. Então o homem, ele está sempre esperando um retorno da mulher para ele saber se ele está fazendo o essencial por ela. Se a mulher não fala, entende? Então, ou se só critica, isso afeta a autoestima do homem. Compreendem? A mulher é interessante, ela pede elogio, mas ela não precisa tanto. A autoestima da mulher, ela é diferente. Bom, você falou sobre a força da mulher ser passiva e receber ao invés de entregar. O que significa isso na prática? Eu vou te dar um exemplo simples. Quando eu comecei a namorar, né, há pouco tempo, eu vivi uma experiência interessante, assim, uma revelação interessante. Ele disse que uma das coisas que mais chamou atenção nele, é claro que isso a gente só fala depois que já tá seguro, né, gente? Porque a gente tem essa tendência. Ele falou assim, Mirella, você sabe o que eu adoro em você? Quando você vai pedir uma coisa pro garçom, você pede para mim, não para ele. E, gente, quando eu falo isso, parece uma bobagem, uma coisa superficial. A gente não está falando de etiqueta ou de regra. Nós estamos falando de como um homem se sente valorizado quando você recorre a ele para resolver algo para você. Compreende? E eu escolhi esse exemplo muito pequeno para a gente entender que o outro não quer coisa grande. Ele quer se sentir útil para você. Então a mulher hoje, ela age de uma maneira que o homem não se sente útil na vida dela. Ela não fica seguro, ele não se sente capaz para gerar mais segurança para ela e eles brigam, porque ela quer segurança. E aí a mulher quer segurança. A mulher, quando está segura, ela naturalmente acolhe, ela é carinhosa, ela é atenciosa, ela faz mimo, porque isso é da essência feminina. Eu dei um exemplo pequeno que me veio agora, mas, gente, é no pequeno mesmo, tá? Mirella, se no relacionamento não foi oficializado na cartória ou no... Sim, tá? A André tá perguntando se o relacionamento não foi oficializado e ele perde força. Gente, é muito diferente em termos de segurança para as duas partes quando o compromisso é assumido frente às pessoas. A nossa tendência é quando isso não ocorre, aquela sensação de que eu saio disso a qualquer hora. E é assim, né? A gente pensa, se não der certo eu saio. Então essa fala interna para as duas partes, se não der certo eu saio, não faz com que eles se dediquem com profundidade, com seriedade. Isso gera uma insegurança inconsciente, sim. Bom, gente, a live foi muito profunda. Lembre-se, o Telegram, daqui uns dias, conteúdo exclusivo, YouTube também, tá? Então eu conto com vocês e até terça-feira que vem
aqui desvendando o nosso inconsciente. Compartilha com todo mundo, hein? Chama o pessoal pra gente continuar aqui.